Fala pessoal, tudo bem? Então eu vim aqui gravar mais ou menos um podcastzinho para ajudar vocês a estudarem para a área de história que vai acontecer nessa segunda-feira. Como vai funcionar? Então, o intuito é de gravar uma aula mais rápida e mais dinâmica, então, porque eu sei que vocês estão cansados já de estudar ou de fazer outras coisas. Então, eu vou falando aqui, qualquer dúvida vocês mandam pra gente no Insta do ARPA. E a aula vai ser dividida em duas partes, assim como a matéria da avaliação especial, porque vai cair História do Brasil e História Geral. Então, primeiro eu vou fazer um resuminho sobre História do Brasil e depois sobre História Geral, beleza? Então, sobre História do Brasil, o que eu não vou falar, que a gente viu ano passado, tem em videoaulas do ARPA também no nosso canal e no nosso site também, vocês podem achar os resumos lá que vai cair tudo. Então, Organização Econômica do Brasil Colonial, que fala sobre cana-de-açúcar, pau-brasil, e o que eu vou entrar em detalhes, o ouro, a organização política administrativa do Brasil colonial, então os governadores gerais, etc., a resistência à escravidão dos escravos, como eles existiram, não só os indígenas, mas como assim os escravos africanos, a União das Coroas Ibéricas, que ocorreu de 1580 a 1640, as invasões holandesas aqui no Brasil, então protagonizadas por Maurício de Nassau até 1654, e é o que eu vou falar agora rapidinho é sobre a mineração no Brasil colonial e as revoltas no Brasil colonial. Então, os movimentos nativistas e os movimentos emancipacionistas. Então, vamos começar. A mineração aqui no Brasil, ela começa no século XVIII e ela é protagonizada por paulistas que chegam no território, e aí, enfim, tem um conflito em Boabas que eu vou falar daqui a pouco, mas eles acham um ouro no território, no centro-oeste brasileiro, e aí eles começam a popularizar. Lembrando que existem várias diferenças do processo de mineração no Brasil para o processo do colhimento da plantation de cana-de-açúcar aqui no Brasil também. Porque enquanto nas Minas Gerais, no centro-oeste brasileiro, com ouro, tinham cidades, as riquezas eram localizadas nas cidades, existia uma urbanização maior. O processo de cana-de-açúcar ele era localizado nas fazendas lá do Nordeste, então era uma coisa muito distante. E na época da mineração era muito mais comum você ter vários escravos, até pessoas mais pobres, artesãos, tinham vários escravos, diferentemente daquela época que só os senhores de engenho tinham vários escravos. E também a população, como eu falei, se concentrava muito mais nas cidades e tinha um controle muito maior da coroa portuguesa. Afinal, o ouro é um material de muita riqueza, e aí por isso que, como a gente viu ano passado, de novo, tem nos nossos resumos do ano passado, existiam vários processos para determinar o quanto que o minerador podia ficar com ouro. Então tinha o mais famoso deles, o quinto, que você tinha que dar um quinto do ouro que você achasse, o equivalente a 20%, para a coroa portuguesa, e o ouro era demarcado, mas existia mesmo assim muito contrabando através do ouro em barra mesmo. O que eles mais faziam era transformar o ouro em pó de ouro e esconder eles em diversos lugares para assim eles conseguirem contrabandear mais fácil. Então tudo isso a gente já viu, e a gente viu também como isso revolucionou o Brasil de uma forma tremenda. É importante ressaltar também que foi por conta da mineração que a capital do Brasil se mudou de Salvador para o Rio de Janeiro, porque assim, através das ferrovias, era uma forma mais fácil de você transportar das Minas Gerais para o Rio de Janeiro e assim exportar o ouro para a Europa. Então, são várias maneiras que o ouro revolucionou não só a economia, não só a política, mas sim como também a sociedade brasileira. Agora vamos falar um pouquinho dos movimentos nativistas e dos movimentos emancipacionistas. Esses são os que a gente viu esse ano, a gente estudou. Então vou começar falando dos movimentos nativistas. Eles ocorreram até a primeira metade do século XVIII. Então, vou falar um pouquinho da característica geral. Eles não tinham, dos movimentos, né? Eles não tinham como objetivo a independência do domínio português. Eles não queriam se separar do pacto colonial.
Eles apenas queriam fazer revoltas contra medidas que a coroa portuguesa impunha aos colonos que eles não concordavam. Então, contra leis, impostos, companhias de comércio, por exemplo, que pelos revoltos eram consideradas prejudiciais. Eles também saíram em defesa dos interesses locais, eles não tinham nenhuma causa maior por cima das revoltas deles, e eles tinham uma fraca organização e um pequeno alcance territorial. Então, não era uma coisa muito além, como eu falei, para o Brasil inteiro, era mais para a região, para eles conseguirem ter uma independência financeira talvez maior, sem a coroa portuguesa ficar tanto em cima, e só que todos esses movimentos fracassaram. E agora a gente vai entender um pouquinho por quê. Então, os 4 movimentos que eu vou entrar em detalhe aqui são a Revolta dos Beckman, que ocorreu em 1684 no Maranhão, a Guerra dos Mascates, de 1709 a 1711 em Pernambuco, a Guerra dos Emboabas, em 1708 a 1709 em Minas Gerais. Os Emboabas, como falei, foi a guerra que a gente já estudou um pouquinho no passado por conta da mineração, e também a Revolta de Felipe dos Santos, que ocorreu em 1720, também em Minas Gerais. Então vamos falar um pouquinho sobre a Revolta dos Beckman primeiro. Então o contexto da revolta foi que após a restauração do trono português, então o fim da União das Coroas Ibéricas, o fim da União de Portugal com Espanha, e aqui também no período do arroxo colonial, a gente estudou isso ano passado, então é bom vocês lembrarem o que é o arroxo colonial. Então, o que foi essa revolução? O que gerou essa revolução? Foi uma insatisfação com os jesuítas, autoridades salinais e companhia, do comércio do estado do Maranhão. Então, o objetivo da revolta dos Beckman era extinguir a companhia de comércio do estado do Maranhão, porque estava sendo prejudicial para eles. Quem comandou essa revolta foi a elite local de plantadores de cana-de-açúcar da região do Maranhão. Então, o Maranhão fica no Nordeste, a população que plantava cana. E os resultados foram a prisão e morte dos líderes posteriormente, depois da Revolução, porque ela fracassou, e, consequentemente, depois da extinção da Companhia de Comércio. Então, vamos falar agora do segundo movimento ativista, que é a Guerra dos Mascates. Ela ocorreu, como eu falei, em 1709 até 1711, no Pernambuco, o contexto dela foi após a expulsão dos holandeses, que, como a gente sabe, revolucionaram a Capitania Geral de Pernambuco, e aí, com eles saindo, gerou uma crise na produção açucareira nordestina, principalmente em Pernambuco. O que aconteceu, então? Como gerou essa crise, vários plantadores da elite de Pernambuco se endividaram, principalmente na cidade de Olinda, que tinham grandes comerciantes de Recife. Então, as reivindicações eram um desejo de tomar Recife, um município só por parte dos recifienses, e os olindenses queriam manter Recife sob o controle da Câmara de Olinda. Então, é esse conflito entre Recife e Olinda. Não sei se deu para entender, mas acho que sim. E a caracterização do movimento social, ele era basicamente protagonizado entre senhores de engenho de Olinda e grandes comerciantes portugueses de Recife, do movimento da elite. Então, de um lado, a gente tinha os recifenses, que eram comerciantes que não queriam que Recife se juntasse a Olinda, e do outro lado tinha Olinda, que queria manter os recifenses sob o controle da Câmara dele de Olinda. Então, do lado a gente tinha os plantadores de açúcar e dos outros os comerciantes. É importante a gente ressaltar isso. Os resultados foi que Recife conquistou o status de vila, um município, e de centro administrativo de Pernambuco. Então, Recife passou a ser o centro administrativo de Pernambuco, então Olinda se deu mal nessa. A Guerra dos Emboabas, como eu falei, ocorreu em Minas Gerais. Foi durante o início da atividade mineradora na região das Minas Gerais. Foi uma disputa entre os bandeirantes, que foram os pioneiros na descoberta dos territórios, e forasteiros, que eram pejorativamente chamados de emboabas pelos paulistas. Os objetivos dos paulistas eram como eles eram os pioneiros na região, eles queriam demandar da coroa portuguesa o controle da região das Minas Gerais, o que a gente sabe que não deu certo, né? Então, a revolta foi composta por bandeirantes paulistas e forasteiros de diversas classes,
regiões do Brasil que queriam entrar no negócio da mineração. Então, ao contrário das outras duas revoltas naturistas, a gente vê que esse movimento não foi protagonizado por ninguém da elite, né? Eram várias pessoas da classe social que, com a descoberta do ouro, queriam enriquecer. Então é importante a gente ressaltar isso. Como resultado, os paulistas foram derrotados e acabaram por abandonar a região, e alguns foram para o oeste, Mato Grosso e Goiás, e encontraram ouro lá devido ao achamento de metais preciosos. Os portugueses, então, depois dessa revolta, criaram a capitania de São Paulo e de Minas Gerais. E por fim, a última, que também ocorreu em Minas Gerais, que é a revolta de Felipe dos Santos. Ela é um pouquinho posterior à Guerra dos Emboabas, onde um período que estavam criando já as casas de fundição na capitania de Minas Gerais. Foi uma revolta que ocorreu contra as casas de fundição, que eram um símbolo da rigorosa política fiscal e da tributação opressiva pela metrópole de Portugal. Então, eles buscavam um fim da casa de fundição e, consequentemente, de ter uma menos autoridade em cima pela coroa portuguesa. O movimento foi composto basicamente por mineradores da região de Minas Gerais, e os resultados foram a derrota do movimento, o enforcamento de Felipe dos Santos, que era o líder dessa revolta, e além disso houve também a separação das capitanias de São Paulo e de Minas Gerais. Eles instalaram juntas e depois elas ficaram separadas para ficar mais fácil para a coroa. Agora vamos lá, falar rapidinho dos movimentos emancipacionistas para não demorar muito. Então, basicamente, tem três. Tem a Confidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Confidência Mineira foi em 1789, em Minas Gerais. O contexto dela foi o declínio da extração de ouro e a opressão fiscal à ameaça da derrama. Ela ficou muito famosa e todo mundo conhece também, principalmente por Tiradentes, que foi um dos participantes. Ele não era muito importante, mas acabou sobrando para ele, e hoje em dia a gente tem um feriado em nome dele. Então, os motivos dessa suposta revolução. Era uma crítica à dominação e opressão colonial em cima dos mineradores, que estavam pressionando muito, estavam cobrando muito dos mineradores, não só o quinto, mas como também outras taxas. E o movimento era composto por homens da elite de Minas Gerais, intelectuais, grandes negociantes, até pessoas do clero e da administração da capitania. Lembrando que esse movimento, diferentemente dos outros dois que eu vou falar, não tinha uma questão social por trás. E também era um movimento composto pela elite de Minas Gerais. Então, as bases ideológicas do movimento, eles tinham como influência ideias iluministas e liberais e inspiração no modelo de independência dos Estados Unidos da América. E os resultados foi que o movimento foi controlado, houve uma delação do movimento pouco antes de ocorrer, então a coroa acabou prendendo todo mundo, nem chegou a acontecer na verdade o movimento, todos foram julgados e mortos ou por enforcamento ou foram esquartejados, depende de cada participante. Agora, a Conjuração Baiana, ela ocorreu em 1798 em Salvador, na Bahia. O contexto foi no final do século XVIII, depois da rápida recuperação até da economia agropecuária, principalmente pela cana-de-açúcar. Então, lembrando, Salvador fica no Nordeste, onde tinha o sistema de plantation, de cana-de-açúcar, enfim. E aí, basicamente, as graves desigualdades não tinham sido eliminadas depois da crise. Então, tinha falta de alimentos, fome, saco, insatisfação entre as camadas mais pobres da população, insatisfações geradas pela transferência da capital política para o Rio de Janeiro. Então, lembra que eu falei, a capital antigamente era Salvador, então era o centro do Brasil. Na época não era mais, era o Rio de Janeiro. E também os impostos e sofrimentos entre as camadas mais pobres. Então, a reunificação ela foi composta por camadas populares, brancos, livres, pobres, ex-escravos, então mestiços, negros, apoios até de algumas pessoas da elite intelectuais. Então, foi literalmente uma revolta da população inteira, mas que a gente sabe que não deu certo.
ela era baseada principalmente pelos ideais da Revolução Francesa, né? Afinal, ela ocorreu um pouco depois do término da Revolução Francesa, então a gente já estava sabendo, os brasileiros já estavam sabendo o que estava acontecendo na França, e também pela independência do Haiti, que foi liderada por escravos. Então o movimento foi reprimido por uma violenta repressão, então a coroa acabou sendo bem agressiva com os participantes da Conjuração Baiana e a maioria deles foi morta esquartejada ou degolada, e o fracasso deles foi evidenciado devido à maneira que foi lidada. Então eles ficaram expostos em praça pública para passar uma mensagem de quem quisesse mexer com a coroa. E por fim, a gente tem a Revolução Pernambucana, que ocorreu em 1817 em Pernambuco. Nessa época, a família real já tinha vindo para o Brasil, já estava no Rio de Janeiro, por conta de Napoleão Bonaparte, que acho que todo mundo conhece, a gente vai estudar mais dele mais para frente, então eu não vou falar sobre ele agora. Mas o que aconteceu? O Napoleão tentou invadir, estava invadindo Portugal, a coroa portuguesa se esperou e veio para o Brasil. Com isso, começaram a se cobrar os impostos, teve uma crise da produção açucareira e do algodão em 1816 e teve também uma falta de alimentos e de recrutamento forçado para o exército do Brasil. Isso gerou uma insatisfação por conta dos grandes impostos, da crise da produção de açúcar, e aí com isso os pernambucanos tinham como objetivo a independência da república e o federalismo e a manutenção da escravidão. Então tem uma causa por trás, eles também tinham participação de escravos, eles queriam sim ficar independentes do Brasil. Então, os principais personagens eram da elite nordestina produtora de cana-de-açúcar, que arcava com os custos da relocação da família real para o Brasil, mas também tinha a participação da população, menos que a Confederação Baiana, mas tinha também. Eles eram, eles tinham como os ideais principais os ideais iluministas e liberais, a inspiração também no modelo de independência dos Estados Unidos e também a Revolução Francesa. Os resultados, então, os revolucionários conseguiram tomar o poder da região e eles ficaram, se eu não me engano, por alguns 70 e poucos dias independentes, só que no final a coroa portuguesa mandou um exército pesado para lá e acabou dando errado e acabou finalizando com o país Pernambuco, sei lá. E com isso, eles foram muito repreendidos pela coroa portuguesa, mas foi uma boa porque os ideais iluministas e liberais acabaram se difundindo pelo Nordeste, e aí eles acabaram passando os ideais da Revolução para outras pessoas. Só que, como eu falei, o movimento sofreu uma grande repressão do governo, de líderes, e a maioria deles acabou sendo executado ou preso. Bom, esse foi um resuminho rápido sobre o que a gente viu de história do Brasil nesse comecinho de bimestre. Depois, provavelmente, a gente ainda vai estudar mais coisa, mas eu não vou me alongar aqui. Que agora eu preciso falar rapidinho, porque essa aula já está ficando meio longuinha. Só sobre o que vai cair de história geral. Então, história geral vai cair feudalismo, que eu não vou falar. Expansão comercial e marítima dos séculos XV e XVI também não vou falar. Política mercantilista não vou falar. Absolutismo monárquico, Revolução Gloriosa, eu também não vou falar. Então, sobre esses assuntos, se vocês quiserem saber, é só entrar nos nossos resumos, que vão estar lá, do ano passado. O que eu vou falar vai ser sobre iluminismo e independência das três colônias da América do Norte em 1736. Então, o iluminismo é um movimento intelectual e filosófico. Tinham duas correntes sobre a origem deles. Uma afirmava que ocorreu na Europa durante o século XVIII e que dominava o mundo das ideias, e a outra defende que ele teria surgido na primeira parte do século XVII, influenciado por movimentos da burguesia de grande importância, então como a Revolução Científica, revoluções inglesas. Então, a definição de iluminista é basicamente você ter iluminismo, iluminar, você ter as luzes do saber. Eles defendiam a liberdade do pensamento, criticavam profundamente a opressão realizada pela igreja e o absolutismo, acreditavam que o pensamento científico era o mais importante do modo de pensar,
eles eram evolucionistas no nível de desenvolvimento da razão e ocupavam um papel de critério na evolução humana. Então, eles defendiam basicamente o liberalismo, não só econômico, mas como político também, a liberdade de expressão, etc. Os principais ideais dos iluministas eram a universalidade, a individualidade e a autonomia daqueles que eram dotados de racionalidade. É importante a gente saber esses ideais, porque eu acho que provavelmente vai cair em algum, dois testes. Então, não vou me alugar muito falando sobre tudo que foi o movimento iluminista, mas ele foi muito importante para acabar com o absolutismo na Europa e para influenciar o modo como a gente pensa hoje. Alguns pensadores mais famosos do mundo foram iluministas, como John Locke, que foi um dos precursores desse movimento. Ele defendia que o Estado deveria manter a monarquia, mas ela tinha que ter seu poder regulamentado por um contrato entre o líder absolutista e os governadores. Então ele defendia que foi a primeira ideia que o rei devia ter uma relação maior com a população e ceder direito à vida, direito à liberdade, direito de propriedade. Então ele não era contra a monarquia exatamente, mas ele era contra a monarquia absolutista. Então, basicamente, foram foi mais ou menos o movimento iluminista. Também teve Rousseau, que foi muito importante, que, devido à sua origem humilde, ele defendeu que o conceito de propriedade privada perverteu o homem, e na obra dele, chamada Contrato Social, ele fala um pouco sobre condições de prevalecimento por parte da vontade da grande maioria e de como a liberdade do homem estaria centrada nas experiências políticas que tivessem de acordo com o desejo da maioria. Também teve Kant, que a gente já estudou em filosofia, mas enfim, basicamente o iluminismo, o contexto dele, ele surge na França no século XVIII, vou fazer um resumo agora, ele surge na França no século XVIII como conjunto de problemas enfrentados pela burguesia no período e a insatisfação da burguesia com o antigo regime. Isso porque o antigo regime era desigual, ele priorizava somente os nobres, não levava em conta a população e também focava muito na religião, legitimava as desigualdades segundo o divino. Então ele usava o divino como desculpa para você poder privilegiar uma parte da população. Então, o iluminismo era um movimento de pensadores e de burgueses, principalmente, com uma proposta de construção de um mundo racional ideal para uma realidade nova, né? Então, baseando-se na ciência, no liberalismo econômico, surgiu esse movimento. Então, pronto, depois de falar do iluminismo, agora eu vou falar do último tema rapidinho, da independência das 13 colônias. Então, a independência das 3 colônias americanas, como a gente sabe, os Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses, eles chegaram lá e colonizaram, tiveram dois modos de colônias, as colônias do norte, que eram colônias de povoamento, e as colônias do sul, que eram colônias de exploração. Então, as colônias do norte foram pessoas que estavam fugindo da Inglaterra, que foram para lá, povoaram o território, construíram cidades e tinham uma economia baseada na subsistência, e era basicamente dessa forma que funcionava. Enquanto as colônias do sul eram colônias escravistas de exploração, então que nem ocorreu aqui no Nordeste brasileiro, elas exportavam principalmente tabaco e algodão. Então, era mais ou menos que nem ocorreu aqui, até com os escravos que plantavam, tinham os senhores, que como a população, a elite branca aqui, comandava tudo na região. Basicamente foi isso. Então, o desenvolvimento, como eu falei, do norte, do centro-norte, das colônias do centro e das colônias do norte, favoreciam pequenas e médias propriedades, o trabalho livre e a servidão temporária. Também tinha uma redução do comércio com a metrópole, subsidência do mercado interno e um comércio triangular. O que é comércio triangular? É importante a gente saber disso. Comércio triangular é basicamente um triângulo que forma entre as colônias do norte, as colônias do sul e a Inglaterra. As colônias do norte vendiam para a Inglaterra ou para a colônia do sul,
e depois recebeu, então literalmente formava um triângulo que é muito importante para a economia deles. E as colônias do sul era baseada num sistema de plantation, então de latifúndios, manicultores, escravidão de origem africana e dependência do mercado externo de exportação. Então eles exportavam tabaco e algodão, como eu falei. Então a economia deles era baseada principalmente na exportação, por sobreviver eles precisavam exportar, enquanto o Centro-Norte, além deles exportarem, eles também se baseavam muito na subsistência. Então, a partir de 1763, quando ocorre a Guerra dos Sete Anos, o fim da Guerra dos Sete Anos entre a Inglaterra e os franceses, o que acontece? A Inglaterra começa a fiscalizar mais as 13 colônias, afinal a França tinha o território de Quebec no Canadá, que era muito próxima das 13 colônias, então uma parte da guerra foi para lá e o conflito chegou na região da América do Norte, e aí por isso a coroa britânica também chegou a acusar os colonos de não auxiliarem no combate. Então eles acabaram ficando mais perto e de olho nas colônias, e o que causou uma grande revolta. E aí a Revolução Industrial também teve um papel importante, mas não vou me alongar muito. Ela basicamente dava os recursos para a Inglaterra fazer o que ela quiser, afinal a Inglaterra, por conta da Revolução Industrial, eram o principal país do mundo, era o centro do mundo. E aí teve o primeiro Congresso Continental na Filadélfia em 1774, que os colonos tentaram não aceitar as taxações britânicas, só que não deu certo. E teve o segundo Congresso, que foi em 1775 e 1776, que formou uma comissão de representação das 13 colônias. E um ano depois, em 1776, sob a liderança de Thomas Jefferson, eles se declararam independentes no dia 4 de julho de 1776. Foi o primeiro país que era colonizado a ficar independente no mundo. Gerou um conflito entre as tropas inglesas e as tropas americanas, mas no final quem saiu melhor foram os americanos, que ficaram independentes da Inglaterra. Então, basicamente é isso. Eu falei bem resumidinho sobre cada conteúdo. Se vocês quiserem mais detalhes, é só vocês entrarem no resumo do ARPA, que vai estar no nosso site. Qualquer dúvida também, manda mensagem pra gente no Instagram, que a gente vai tirar a dúvida de vocês. Se quiserem, a aula vai estar no YouTube, então acelerem aí, porque eu tô ligado que é meio osso vocês passar esses quase 28 minutos de aula na velocidade normal, mas é isso. Qualquer dúvida mandem pra gente. Um abração pra todo mundo e boa sorte.